Caros amigos, estamos iniciando o nosso programa Nos Caminhos da História. Neste programa vamos conversar com Davison Labrea, um homem que tem história para nos contar, até porque ele é jovem há bastante tempo. E verão todos que ele tem muito de homem tradicionalista. Voltamos em seguida para contar essa história. Estamos de volta nos caminhos da história. Estamos aqui no acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. E está conosco Davison Labrea, que vai nos contar, ou vai contar às pessoas que nos assistem no mundo inteiro, quem é Davison Labrea, de onde veio, como chegou até aqui, que idade tem, essas coisas desde o princípio. Pode ser, Davison? Pode ser. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes. Que Deus nos abençoe, que nos dê força para fazermos as coisas bem feitas e ter um mundo melhor. Bom, eu nasci em Santiago do Boqueirão, na época chamava-se Boqueirão, hoje é só Santiago, no dia 1º de junho de 1934. Lá permaneci por 6, 7 anos e nos mudamos de Santiago para São Luís Gonzaga. Aí que começou a minha vida realmente, tá? Fui sempre ligado à vida campestre, porque meu tio tinha uma fazendinha muito pequenininha, mas tinha um rebanho de ovelha muito grande e uma tropa de gado, e vivia disso. E eu me criei em cima do lombo de um cavalo. Então esse é o meu desejo de ser tradicionalista. Eu pensava assim, um dia de ser gaúcho, né? Aí nós mudamos para São Luís. Lá terminei o primário. Em seguida houve os padres franciscanos fundaram o ginásio Santo Antônio de Pádua e eu participei da segunda turma. E formado no ginásio, não tinha mais aonde ficar em São Luís Gonzaga, não tinha curso superior, não tinha clássico nem científico. Aí vim para Porto Alegre, vim trabalhar com um amigo que me recomendou para um outro amigo aqui. Eu cheguei diretamente de Santiago, de São Luís Gonzaga, e já comecei no dia seguinte a trabalhar no Senai, onde trabalhei por 10 anos. Aí devagarzinho eu fui me entrosando na vida, que era um espanto para mim. Eu fui ver bonde pela primeira vez. Eu não imaginava que existia bonde. E aquele mundo de gente pegado, grudado, saindo, um carro de ferro, né? Foi maravilhoso isso, tá? Aí fui morar numa pensão. Começando a trabalhar, descobri que tinha no Prado antigo, tinha movimento de gaúcho, né? Tinha carreira. E eu fui conhecer o Prado Gaúcho. Cheguei lá, vi uma festa grande, churrasco, e era o 35. O 35 estava lá. E eu fui devagarzinho me introduzindo no meio. Não participei como sócio na época, porque não tinha ninguém. Aí mais tarde, quando ele veio para a rua Arlindo, aí o Borghetti, o Rudi, todo mundo conhece, o Rudi Pedro Borghetti. O Borghetti me convidou para participar, já de saída, no Conselho de Vaquianos do 35. Estava na época se mudando da rua Arlindo para a Avenida Ipiranga, onde construiu realmente a primeira sede, já com um feitio tradicionalista assim de gaúcho. E aí começamos a lutar como tradicionalista. O Rudi fazendo os trabalhos maravilhosos, um italiano ser patrão do 35, isso está aqui, ó. Eu estou sendo entrevistado por um italiano também, que foi presidente do movimento tradicionalista gaúcho. É uma honra. Quer dizer, os italianos se destacaram. Nós tivemos vários presidentes, vários patrões de CTG gaúchos, né? Italianos, muito bem. Aí comecei a trabalhar, a divulgar o tradicionalismo, aonde foi meu momento de trabalho. Eu fiz um curso de odontologia
E aí comecei a trabalhar com os pacientes e divulgar o tradicionalismo. Quer dizer, eu não fiz uma divulgação científica do tradicionalismo, eu fiz uma divulgação assim de camaradagem, de alegria, e dizendo, olha, vamos para cá, vamos para lá, hoje vai ter um fandango, explicava o que era fandango, hoje vai ter isso, vai ter... Até que consegui levar muita gente como sócio para o 35. Me filiei no 35. Entrei no dia 17 de maio de 1977. E fiquei até o ano passado, no 35. Participei como conselheiro, como representante do 35 em vários congressos tradicionalistas e assumi a patronagem, embora temporariamente, por impedimento do nosso patrão Dionísio de Araújo Nascimento, que fez uma viagem longa. E nessa época eu assumi a direção do 35. Aí tive a oportunidade de conhecer mais problemas do 35, que todos os CTGs na época tinham problemas econômicos, problemas de localizar o seu CTG, instalar os seus galpões. E bem na época, quando eu estava, aconteceu um desastre no Parque da Harmonia. Aqui é onde estamos. Incendiou uma churrascaria. Queimou toda a churrascaria. E os seus proprietários ficaram desesperados. Para onde é que iam fazer? E vieram conversar conosco. Estava na época dirigindo o Borghetti, o Dionísio Araújo, que era o patrão que estava em férias, e nós cedemos o 35, uma parte da nossa churrascaria para eles. Fizemos a locação da churrascaria, enquanto eles construíam. Eles enquanto faziam a construção da sua churrascaria destruída pelo fogo. E aí eles ficaram conosco lá um bom tempo, construíram a churrascaria aqui do parque e ficaram lá até agora. Estão aquele pessoal, o Ângelo, o Everaldo, estão lá dirigindo 35, já faz isso 15 anos por aí mais ou menos ou mais. Tá bem, mas nós estamos falando com o Davison Labrea. E ele fala algumas coisas que às vezes as pessoas podem não saber exatamente aonde, como, né? Porque são pessoas que não são daqui, pessoas até que nem nos conhecem. O senhor me diz o seguinte, só me responde assim, o Prado que o senhor falou aí das carreiras, onde é que era, onde é que é hoje o Prado? O Prado é na Avenida Goethe, é aquela praça bonita que tem ali. Ali que se realizavam as corridas de cancha reta. Quer dizer, não era cancha reta bem, era ovalada assim. Era uma coisa maravilhosa aquilo, tá? Na Avenida Goethe, em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre, em direção da zona norte de Porto Alegre. Muito bem. E o 35 CTG construiu seu galpão na Avenida Ipiranga, já na direção quem vai a Viamão, né? Para quem vai a Viamão. Como é que é o nome dessa churrascaria que tem até hoje lá no 35, ao lado do 35? É o Carreteiro, o nome. O nome da churrascaria é Carreteiro. Carreteiro, muito bem. Mas o Davison Labrea saiu lá do São Luís. Nas Missões. Veio para Porto Alegre e aqui ele deve ter encontrado uma prenda. Né? E deve ter casado por aqui. Como é que foi essa história? Casou aqui, casou lá? Conta para nós um pouquinho essa sua história familiar aí. Então tá. Engraçado. Eu pertencia ao movimento da JUC, quando eu estudava em colégio dos padres, dos irmãos franciscano é de São Luís Gonzaga. Os irmãos Maristas, os irmãos Maristas. E se realizou um congresso da JUC, Juventude Operária Universitária Católica, lá no Morro do Sabiá. O Morro do Sabiá é um morro muito alto que tem em Ipanema, costeando o Guaíba, o Rio Guaíba, e lá tinha a sede da AMPA. E se realizou esse congresso e eu fui convidado por um dos amigos para participar de um almoço. Eu não sabia da extensão desse movimento. E lá encontrei muita gente e eu cheguei atrasado para o almoço e me colocaram junto à direção. E todas aquelas gurias pensavam que eu era carioca. Estava fazendo esse encontro, era nacional, né?
e se interessaram pelo gauchinho lá que estava em cima. Não sabiam que era um missioneiro, tá? E aí uma das gurias muito bonita estava me olhando. E eu fiquei encantado com aquela menina, tá? E aí começou a minha grande alegria, a minha grande felicidade. A conheci, a namorei, noivei, tudo no ano e casei também. E constituí família. Eu a perdi agora há 9 anos, mas temos uma família muito bem constituída, dois filhos, homens, com 3 netos, um tem 2, um casal, e o outro tem um menino. E estamos aí lutando pela uma nova vida, tá? E isso que aconteceu de bom na nossa família, tá? E estamos unidos até agora, com a ausência dela que faleceu repentinamente. Tá bem, então quer dizer que eu vou fazer uma brincadeira aqui. Se soubesse que o senhor era missioneiro, não tinham tido a chance. Só teve a chance porque acharam que o senhor fosse carioca. Exatamente. Tinham 2 interessadas em mim ali, e 2 primas, tá? E estavam me dando bola, tá? Não imaginava. Depois, eu sabendo a intimidade, né? Elas pensaram que eu fosse realmente carioca, né? Diz, olha, veio uma coisa nova e um elemento novo na cidade, tá? Mas foi muito bom, muito agradável isso. E que idade o senhor tinha nessa época? Nessa época, eu tô com 85, vou fazer 86 agora. Eu tinha 26 anos por aí, mais ou menos. Quer dizer, quando chegou 27 eu casei, num ano, né? Namorei, noivei e casei durante um ano. Com 27 anos eu casei. Para aquela época até era meio tarde. Era meio tarde, né? Hoje não querem mais sair de casa, né? Hoje vão ficando na volta das casas e fazem 28, e fazem 30, e fazem 32 e não saem. Se acomoda. Muito bem. Mas Labré, assim, a sua participação no 35, o senhor falou que participou durante 40 e tantos anos, até o ano passado. Por que até o ano passado? E agora não está participando? Não, agora não está participando porque a gente vai assumindo certos compromissos que impediram que eu estivesse presente, né, em todas as reuniões, nos movimentos, nos congressos. Eu participei de praticamente todos os congressos com o padre Amadeu Canela junto também. Eu fiz parte, misturando um pouquinho dos assuntos, também nas missas crioulas, eu era auxiliar eu como leigo auxiliar da parte do sacerdotal que dirigiu, né? O padre Schmidt, como era o nome do padre Schmidt, que participou muito, foi autor de missas, preparou missas paralelas, missa crioula, e muito amigo do padre Amadeu Canela, que acabou de ser entrevistado. E nós continuamos assim divulgando com outros sacerdotes também a prática, a realização de missa crioula nos congressos, em todos os congressos, depois que o padre Paulo Auripe, nós fizemos um congresso em Santa Maria, estava presente o padre Schmidt, o padre Paulo Auripe, o padre Amadeu Canelas e vários sacerdotes. Nós tínhamos lá, acho que 30 sacerdotes, mais ou menos, participando desses congressos. E aí a missa crioula começou a se expandir e agradou os gaúchos e foi um sucesso, está sendo até agora.
erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Voltamos aqui nos caminhos da história. Estamos conversando hoje com Davison Labrea, um tradicionalista, um veterano tradicionalista, radicado em Porto Alegre, homem lá do Santiago do Boqueirão, que começou seus estudos em São Luís Gonzaga, nas Missões, e aí vem para Porto Alegre, aqui casa, aqui tem família, se envolve com o movimento tradicionalista gaúcho numa entidade, no 35 CTG, e ali permanece a vida toda de tradicionalista no 35 CTG, né? Desempenhando ali as mais diversas atividades. Por isso, essa minha curiosidade e uma provocação, Labrea, sobre o papel do 35 no concerto do tradicionalismo. O 35 que é o pioneiro, porque foi ele que deu o modelo, foi ele que aquerenciou os primeiros, foi ali que se construiu, digamos assim, a base do tradicionalismo gaúcho. Então, o senhor, como um homem que ali viveu, que tem com certeza o 35 no peito, na alma, gravado a ferro, né? Como é que o senhor vê isso e a importância disso? Em primeiro lugar, a gente deve, assim, se reportar para a origem do 35, que foi através de alguns jovens que estudavam no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, fundaram esse movimento maravilhoso, esse movimento que trouxe, assim, uma dignidade para o povo gaúcho. Eu participava no Júlio, tirei o curso científico no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, exatamente no Julinho, que a gente chama, aonde começaram Barbosa Lessa, João Carlos Paixão Cortes, Ciro Dutra Ferreira, Jorge Orlando de Grazia e tantos outros que estudavam no Julinho, eram do interior, e resolveram reviver aquilo que eles viveram no interior aqui na capital. E surgiu o 35. Então, como o 35 foi feito com dificuldade, por homens com caráter, como Ciro Dutra Ferreira, homem campeiro, homem que montava a cavalo, foi o criador da vida campeira do 35, foi o Ciro Dutra Ferreira, porque entendia muito da lida. E aí começou. Esses homens com dignidade, a gente começou a conhecer a família deles, de uma moral a toda prova, homens que diziam uma coisa e cumpriam, que tinham palavra. Então isso foi agradando as pessoas, porque desenvolveram essa lida campeira aqui na cidade, usando bombacha, usando tradicionalismo, trazendo o tradicionalismo do interior aqui para a capital, e hoje está enraizado, tanto é que nós temos mais aqui de 3.000 participantes nesse acampamento, nesse congresso da Semana Farroupilha aqui. E tudo foi exemplo deles, porque o racionalismo na tradição, a certeza de fazer as coisas voltando aos pagos, à história antiga, revivendo, é tradicionalismo, não é modernismo. Tanto que agradou que nós temos uma vez por ano uma festa aqui no parque, no Parque da Harmonia, uma coisa que não existe no mundo, não existe no mundo igual. Num mês fazer casas e destruir casas num mês também para retornar à vida normal. Está se pensando até em fazer uma cidade temática aqui. Isso é um assunto para mais tarde, não é, Savarias? Muito bem. O senhor passou muitas patronagens do 35, né? Com certeza. O senhor já citou a patronagem do Dionísio, que depois veio a ser também presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, do próprio Rodi Pedro Borghetti, que foi quem construiu aquele monumento, digamos assim, né? A sede do 35, ele foi o líder daquela construção, né? Quando se mudou da Rua Arlindo, que o senhor citava, para a Avenida Ipiranga. Mas
se o senhor tivesse que destacar, assim, alguém que tenha contribuído para o tradicionalismo de uma forma geral, como uma referência sua, quem é que o senhor destacaria? Eu tenho várias pessoas. Uma delas, o Ciro Dutra Ferreira, um homem que se manteve no tradicionalismo até a morte, sendo autêntico representante do homem gaúcho. O Rudi Pedro Borghetti, que já comentamos, o Dionísio Araújo Nascimento, homem missioneiro também, que dirigiu o 35, o Hugo da Cunha Alves, que foi o primeiro presidente do MTG, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, foi o primeiro presidente. Deusdedit de Oliveira Feijó participou também como patrão do 35, e outro, Leonel Constantino Moura, também participou, e teve um outro participante que eu não estou lembrado agora, Ivo, recentemente Ivo Benfato, tá? E agora, por último, nós tivemos um fenômeno. Sempre foram homens que dirigiram, que eram patrões do 35. Tivemos duas mulheres, duas prendas, duas irmãs, por coincidência, que se repetiram, foram reeleitas. É uma coisa que nunca aconteceu. Como no Brasil, as mulheres estão quase que em maioria, e quase superando nós, os gaúchos, nós, os homens, né? É uma coisa impressionante o valor da mulher, merecidamente. Vamos reconhecer isso, né? A gente diz que manda, mas quem manda são elas, é uma verdade, tá? Tá bem. Realmente o 35 atualmente é dirigido por uma prenda, uma mulher, que é irmã que foi patroa 35 antes dela, né? Então, os últimos anos aí as mulheres estão dirigindo o 35 CTG e os homens estão colaborando, estão ajudando, sem dúvida nenhuma. Mas a atividade campeira, Labrea, no 35 nunca foi muito destacada, de alguma forma. E o 35, ele sempre se destacou ou se colocou muito mais como uma referência, né? As pessoas até hoje vêm de todos os lugares do mundo e vão lá visitar o 35, tá? Porque é uma referência. O senhor, como um dos homens que muito doou ao 35, lhe agrada, né? Ou digamos assim, dos seus sonhos, digamos, que o 35 seja campeão de um rodeio, ou que ele seja uma referência ideológica? Bom, na parte material, campeão de rodeios, como ginete e homens acostumados a fazer a lida de campo, eu acho difícil no 35. Porque o 35 é composto de pessoas que residem aqui em Porto Alegre, na capital, e não tem tanta vivência como o interior tem. Então, a nossa campeira, o 35, deixa a desejar muitas coisas. Mas como uma referência daqueles homens como Ciro Dutra Ferreira, que tratavam dali da campeira, eu acho que a gente tem que lembrar isso, tá? Como referência. Eu acho que, como atuante, o 35 não é uma expressão autêntica, é uma expressão assim de ideias. E isso é importante. O importante são as ideias. E graças a isso, graças ao 35, que está desenvolvido em todo o interior do Rio Grande do Sul, o tradicionalismo. Tem uma figura, nessa questão da divulgação 35, uma figura que é pouco conhecida, Ivo Sanguinetti. O senhor o conheceu bem? Conheci. Qual é o papel dele no 35 aí? Olha, o papel do Ivo era um homem muito dedicado, ele era extraordinário, tá? Ele vibrava, ele chegou até a ser instrutor. O Ivo Sanguinetti foi instrutor e participou da administração do 35. É um exemplo para a gauchada, o Ivo Sanguinetti. Divulgava, e ele tinha curso de dança também, né?
E ele era extraordinário, ele teve um problema de saúde e mesmo assim ele trabalhava também, como Paixão Cortes, dando os cursos, tá? É uma pessoa que a gente lembra com muita saudade, com muito carinho. O 35 CTG ele foi um celeiro, né? Eu estou lhe explorando um pouco, porque eu nunca participei do 35. E a maioria das pessoas não participaram do 35. E muita gente que passou pelo 35 sequer se tornou conhecida, né? Mas são pessoas que deram uma grande contribuição. Nós conhecemos lá o grupo dos 8, os primeiros. Os primeiros lá que de alguma forma foram o estupim, né, do movimento nacionalista gaúcho. Alguns tiveram uma participação mais efetiva no 35, outros menos. O senhor citou várias vezes Ciro Dutra Ferreira, que efetivamente foi inclusive patrão do 35, eu creio que em 2 oportunidades diferentes. O Paixão Cortes não chegou a ser patrão. Não, nunca chegou a ser patrão do 35. O Barbosa Lessa foi bem no início. Também depois foi para São Paulo e tal, e seguiu outros caminhos, né? Eu citava Ivo Benfato, que foi patrão 2 ou 3 oportunidades, acho que 2 oportunidades, né? 2 oportunidades e que tem uma contribuição importante, né? E está conosco ainda aí. O próprio Clóvis, né? Tem tempo largo de atividade ali no 35 CTG. E o senhor falava do Hugo da Cunha Alves. O Hugo também foi. Tá. O Hugo da Cunha Alves era um militar, não era? Era militar. O Hugo da Cunha Alves, ele e a esposa foram atuantes no 35. Ele como bandeirante antes de ser tradicionalista e ela como fadinha, né? Eles ajudaram muito no 35 e ele assumiu a patronagem, o Hugo. E foi o primeiro diretor do MTG. Foi o Hugo. Foi o primeiro, né? Foi exatamente, tá. E dali ele entrou na Patronal 35 e ficou até a morte também, né? São homens que trabalharam incansavelmente, tá. O Ivo Benfato foi 2 vezes patrão do 35. O Clóvis foi uma vez patrão, não se reelegeu. Mas todos contribuíram. De saudosa memória que a gente fala nesses homens, assim, que deram... Tem muitos que sacrificaram até a sua vida profissional para ajudar, porque o 35 passou por fases assim, parte econômica, em carestia. E nós ajudamos, que podiam, ajudavam. Quando construímos o galpão, os próprios elementos da patronagem entraram com auxílio econômico para a conclusão das obras. Mas a gente lembra com saudade essa gente que hoje praticamente todos morreram. Tá? O último foi o Paixão Cortes, dos fundadores. E do 35 tem uns 3 ou 4 vivos ainda, que os tem o Senhor no reino dos céus. E as mulheres do 35? Não podemos, vamos falar só dos homens aqui um pouquinho. Vamos dizer, tá, mas só tinha homem lá naquele CTG. Ele começou só com homens, mas depois chegaram as mulheres. Agora, recentemente, 2 assumiram a patronagem. Mas tinha uma tal de colher de pau lá. Como é que funcionava a história da colher de pau no 35? É uma coisa interessante. Eram várias senhoras, filhas de sócio e de patrões, etc., que se reuniram e faziam festinha. Elas promoveram jantares crioulos, muito bem feito. E nós tínhamos uma frequência muito grande. Era 200, 300 pessoas que iam em cada almoço daqueles. E as colheres de pau contribuíram porque atrás dos homens que estavam construindo 35, elas auxiliavam junto, participavam da administração. E nós tivemos um elemento da patronagem, a Maria Pampim, que era uma escritora, que trabalhou até a morte também. Ela editou vários livros e trabalhava, uma secretária executiva de primeira grandeza. A Maria Pampim, tu a conhecesse? Não conheço. Era extraordinária, tá? De saudosa memória também. E as mulheres tiveram, assim, uma contribuição fantástica no 35. Eu acho que o 35 está de pé porque as mulheres, assim, por trás estão dando o seu apoiozinho, tá?
Vivam as mulheres. As mulheres fizeram coisas lá que os homens não podiam fazer. Elas confraternizaram a sociedade dos participantes do 35. Tá bem. Esse é Davison Labrea, que conversou conosco hoje sobre um pouco da sua vida. Um homem tradicionalista, como muitos tradicionalistas nesse mundo afora. Homem incógnito, nunca buscou láureas, nunca quis ser o primeiro, sempre ali participando, colaborando. Estamos fazendo aqui, inclusive, uma espécie de homenagem ao tradicionalista anônimo, tá? Eu vou lhe deixar só para o senhor dar uma mensagem para os jovens, como eu sempre faço. Como o senhor é jovem há mais tempo, tem mais experiência de jovem, né? Para a juventude, o que eles devem cuidar para não fazer especialmente? Bom, eu digo para os jovens, em primeiro lugar, eu aconselho lá na minha clínica, aqueles jovens que eu tenho, eu digo para eles assim: vocês querem casar com uma mulher que seja uma esposa boa, eficiente? Procurem uma primeira prenda de CTGs. Do tradicionalismo. Vocês vão ver moças bem formadas, com conhecimento de história do Rio Grande do Sul, do Brasil, de história mundial, e que são prendadas. E, acima de tudo, são carinhosas, tá? Porque a prenda é uma mulher carinhosa. O peão também é gentil. Então, é muito bom a gente frequentar um centro de tradição. Os que puderem levar seus filhos, já estou falando já eles jovens casados, para um CTG, não vão perder nada. Porque nós temos uma coisa no CTG, nunca se permitiu que o uso de certos vícios viessem atrapalhar o desenvolvimento da juventude e da sociedade. Nunca tivemos drogado, nunca tivemos traficante, e não vai acontecer isso. É um conselho que eu dou para os jovens, tá? Procurem coisas sadias, procurem coisas que façam a alegria de viver, dando exemplo para os outros. Meu muito obrigado e desejo muita paz para esse mundo que está tão carente, está tão necessário de líderes que possam levar o mundo a uma situação melhor. Muito obrigado. Davison Labrea, obrigado pela companhia de todos. Voltamos num próximo programa